Oi, oi! Estamos iniciando o segundo episódio do podcast do Mentoria Eleitoral. Vamos lembrar de se inscrever no nosso canal e também de nos seguir nas redes sociais, @Mentoria Eleitoral. Hoje com a presença especial da Tayane Rocha, cientista política e comunicadora organizacional, cofundadora do Coletivo de Mulheres da Cidade Ocidental, Nós por Nós, coordenadora geral das campanhas do deputado distrital Max Maciel e atualmente chefe do gabinete Abarreta. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Para nós é uma alegria te receber. Lembrando que aqui no podcast a ideia é que a gente converse um pouco sobre os bastidores da política, que a gente consiga desvendar, porque na maioria das vezes a gente vê muita gente conversando com políticos, sabendo como é o dia a dia dele, mas pouco é dito sobre como é o dia a dia de quem está ali nos bastidores, quem está contribuindo com o exercício da atividade parlamentar e do político. Então hoje aqui a gente vai fazer um bate-papo, conhecer um pouco mais da Thay, saber como é que é a realidade, como é que foi vencer essa campanha agora em 2022. É isso aí. E a história do grupo que o Max caminha, e a tua história também, eu já te ouvi falar em alguns momentos, ela é muito inspiradora, porque é muito genuína. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi isso aí, como é que foi a tua caminhada e o teu encontro com o Max, e a partir daí, como é que isso deu caldo que virou aí numa campanha fantástica e expressiva ao ponto de vencer as eleições. Massa, Glauco. Então, bom, eu sou cientista política, né, como você falou. Eu me formei em 2013, mas desde 2012 eu trabalho com campanha eleitoral, né, ali comecei com campanha de vereador lá na Cidade Ocidental, trabalhei também com algumas campanhas aqui no DF e sempre tive muito interesse, né, trabalhava com relações governamentais, então a pauta política estava ali muito permeando a minha vida profissional, mas além disso, também fazia muito parte da minha militância, né? Porque eu sempre acreditei que a política é um caminho para a gente transformar os lugares onde a gente vive, transformar a nossa cidade, transformar o nosso país. Então, além de ter estudado sobre isso e trabalhar com isso, eu também tinha a política como uma forma de militância. Por isso que, num dado momento ali, quando eu encontrei com o Max, né, quando a gente se esbarrou... Esse encontro foi muito, muito curioso, Foi, né? muito por acaso, né? Porque eu trabalhava numa consultoria que funcionava no mesmo prédio onde era a Ruas, né? Que era a instituição da qual o Max fazia parte. E eu já conhecia os projetos que o Max tocava, já tinha ido ao Jovem de Expressão, né? Já conhecia o trabalho que o Jovem de Expressão fazia. Conheci o Elemento em Movimento, que é um festival incrível que acontece lá na Ceilândia, que é tocado por essa galera. E já eu era público, né, desses projetos. E, por um acaso, né, eu descobri que eles estavam ali no mesmo prédio e a gente começou a se encontrar, a conversar. E nessa época eu já fazia algumas coisas lá na Cidade Ocidental, mas a gente tinha ali o interesse de fazer um projeto dentro do coletivo que eu faço parte, que era muito próximo ao que o Jovem de Expressão faz com o vestibular, que era um pré-vestibular gratuito. Então, esse nosso diálogo começou a partir disso, porque eu precisava entender por onde que começava um projeto como esse, qual era o start ali, como é que a gente tinha que fazer para operacionalizar isso e levar isso lá para minha cidade. Então, a gente começou a dialogar por conta disso, mas também pelo fato de eu já me interessar por política, já trabalhar com isso e ter experiência com campanha eleitoral, a gente começou a conversar sobre isso também, né? Eu perguntei pro Max, pelo perfil dele mesmo, assim, a gente nunca nem tinha conversado sobre campanha, sobre nada. Se ele tinha interesse em ser candidato, porque eu achava que se ele não tivesse, ele deveria pensar nisso, porque ele tinha muito perfil para ser candidato, tinha muito potencial mesmo. E aí ele falou, olha, tô pensando, mas estamos vendo direitinho. Então a gente começou a conversar, e aí eu trouxe para ele um pouco também do conhecimento que eu já tinha, de algumas experiências anteriores, trouxe um pouco dessa expertise em dados, como é que a gente podia levantar ali o cenário que a gente tinha aqui no DF, quais eram as possibilidades, onde é que ele tinha mais chance de crescer, onde é que ele tinha menos chance. Então,
meio que a gente foi desdobrando isso lá atrás, em 2016. De alguma forma você foi dando ciência, né? Você foi trazendo método. É um pouco disso, né? Que é também parte da minha profissão. Então, eu já tinha aquele conhecimento e aquilo também era uma oportunidade de colocar o que eu tinha na mão para impulsionar uma candidatura que eu achava que tinha muito potencial e que tinha tudo a ver com o que eu acreditava. Porque eu acho que essa conexão, que não só eu tive com o Max, mas que várias outras pessoas que se envolveram na campanha, né, a Priscila que está aqui hoje comigo, e várias outras pessoas que caminharam e ainda continuam caminhando com a gente, elas sentiram essa sinergia entre o que o Max se propunha a fazer e como ele poderia representar aquelas coisas que a gente acreditava e colocar aquilo em prática, né? Então, hoje, a gente está conseguindo tirar um pouco do papel o que a gente acreditava, né? Isso tem a ver com o coração, assim? Estar num projeto que tem coração, que tem envolvimento, que, como você falou, que tem sinergia, isso faz a diferença, você acredita? Ah, muito. Isso faz a diferença total, assim, né? A gente sempre fala que é muito além de só, só contribuir com uma ação específica, né? Pra gente hoje, dentro do mandato, é muito além de só ter um emprego, por exemplo. Entendeu? A gente tá fazendo aquilo ali porque a gente acredita, porque a gente entende que como que a gente pode fazer, de fato, alguma coisa, como que a gente pode gerar impacto real na vida das pessoas. Então, eu acho que isso traz muito mais motivação, né? E pra mim, naquele momento, eu acho que, inclusive, eu tava num momento ali de um pouco de virada profissional, que eu tava, insatisfeita com algumas coisas, eu tava descrente com algumas coisas, porque é isso. Quanto mais você trabalha nos bastidores da política, a tendência é que você vai ficando meio pragmática, meio cética com muita coisa, meio descontente. E é muito ruim, né? Pra gente que tem, às vezes, um posicionamento ideológico mais à esquerda, quando você deixa de acreditar em algumas coisas, você deixa de ter a capacidade de colocar em prática isso. Sim. Então, eu acho que aquele momento, ele, pra mim, também foi uma virada de chave, né? A gente fica brincando. Eu sempre, quando a galera pergunta disso, eu falo, bicho, o meu erro foi ter falado pro Max, você tá precisando de ajuda? Ele nunca mais parou de me demandar. Mas, pra mim, foi muito bom. Porque eu me descobri em vários outros aspectos profissionais e humanos que eu nem sabia que eu tinha capacidade, sabe? Tá, eu acho que a gente comunga em partes aí de história, porque para quem tá na política, como eu falei, é algo muito pragmático. Mas quando se tem propósito, esse pragmatismo, ele fica de lado, porque a gente entende que tem o porquê, sabe? A gente tem o porquê e a gente sabe o porquê que a gente está fazendo aquilo. E aquilo nos dá força para enfrentar os enormes desafios que tem. Então, acho que é legal você estar passando essa mensagem também, porque muitas pessoas desacreditam da política erroneamente, estão de fora e deveriam estar de dentro para tentar, de alguma forma, fazer diferente, né? Eu estava aqui ouvindo vocês e fiquei muito honrado, porque nós estamos no mês de março, né? Mês da mulher. E são duas mulheres inspiradoras e que têm histórias muito semelhantes, porque você estava, né, ainda faz parte de um coletivo que tinha entre as suas bandeiras aí a educação gratuita, o preparo para o vestibular, e a Aline foi subsecretária de Juventude e conduziu o maior programa de educação gratuita e de formação para o vestibular da América Latina. Então, assim, é um timaço, né? Assim, é muito bonito ver isso, que é o propósito posto em prática. Sim. Não, e para mim, assim, é muito gratificante isso, sabe? Porque com o coletivo a gente conseguiu fazer coisas que a gente não imaginava que tinha capacidade de fazer. Então, com esse projeto especificamente, que passou um tempo ali dentro do coletivo e que agora é o projeto Utopia, que continuou sendo tocado pelos professores que estavam dentro desse projeto, a gente consegue ver de perto, assim, essa transformação. Eu fico imaginando a sensação que você sente, que o professor Israel sentia com a galera do Bora Vencer. Ó, fala que então, eu tô aqui, né, já querendo chorar. Porque não tem como você não se emocionar, assim. Todas as vezes em que a gente conversava com a galera, que a gente via pessoas que, como que eu sou uma moradora da periferia do DF, porque eu moro no entorno
nem é Goiás, nem é DF, né? Porque, enfim, o estado de Goiás às vezes esquece da gente também. E eu estudei em escola pública, eu terminei o ensino médio numa escola pública. Uma galera que estudou comigo, infelizmente, não teve oportunidade, tipo, as oportunidades que eu tive de estar na UNB, de circular em outros espaços, inclusive espaços profissionais. E quando a gente vê que um projeto que a gente fez com muita vontade, mas com, às vezes até com pouco estímulo e com nenhum recurso, né, na verdade. E você vê uma galera que fez o projeto, que passou na UNB, ou que tirou uma nota maneira no Enem, conseguiu uma bolsa de 100% para uma faculdade particular, que também mudou a perspectiva dela de vida. Tipo, você vê essas coisas e você fala, bicho, faz sentido, sabe, o que você tá fazendo. Porque é isso, assim, eu fui aluna de escola pública, eu fui bolsista pelo ProUni na UDF, então a minha formação em ciência política foi graças a uma bolsa 100% pelo ProUni. Eu fui aluna na UNB graças ao Reúne, que foi um projeto que expandiu as vagas na universidade e criou cursos noturnos para pessoas como eu, que não podia deixar de trabalhar e que precisavam estudar. Então, assim, quando eu olho para a política ou quando eu olho para esse tipo de ação social que a gente fazia e faz e tenta fazer dentro das nossas limitações, a partir de organizações como Nós por Nós, como a Ruas, ou tantas outras que a gente incentiva e participa, é para que a gente consiga ter essa perspectiva que eu tive, por exemplo, e que outras pessoas possam ter, e dar um retorno também. E sabe? dar essa perspectiva para o outro. Sim. Né? Para o seu semelhante. Então, assim, o Glauco falou do Bora Vencer e não tem como não comentar, né, dessa política que foi transformadora. Sim. E que ela nasceu o berço dela também ali vindo da história do professor Israel, que, né, como você veio de periferia e conseguiu alcançar uma vaga numa universidade pública à época com muito, muito, muito esforço próprio, mas depois ele foi entendendo que era possível dar uma mão. E a política foi usada como um instrumento para isso. Né? Então você começou ali no movimento social e você conseguiu fazer sua parte até aqui. Muitas vezes tem uma limitação. Sim. Quando você consegue avançar uma casa, digamos assim, e você torna aquilo uma política pública, você consegue ampliar. Então, no Bora Vencer, por exemplo, nós alcançamos 70 mil jovens em Brasília, dos quais a gente ofereceu curso profissionalizante, curso preparatório para vestibular, para concurso, e muitos deles, mais de 5 mil, acessaram a universidade pública por meio do programa, Sim. por meio das aulas e dos cursinhos que a gente oferecia. Então, é isso, é dar sentido ao propósito, é ver aquilo que te inspira a estar no ambiente da política como resultado prático na vida das pessoas. E aí eu puxo o gancho para falar de uma outra política pública que o Glauco coordenou quando ele foi secretário, que é o Brasília Sem Fronteiras, que foi levar estudantes carentes da rede pública para estudar, fazer um intercâmbio no exterior. Isso muitas vezes as pessoas nem conseguem imaginar isso como uma possibilidade real para a vida dela. Porque ela foi, por todos os lados, a sociedade deu recado de que aquele não era um espaço para ela, de que ela não deveria estar ali, ela não poderia nem sonhar com aquilo. E é isso, assim, a gente também, com a política, a gente consegue fazer com que a pessoa sonhe. Sim. Com outras possibilidades. É isso aí. E a partir da tua história pessoal, né, inspiradora, eu já falei, em algum momento aquilo foi tomando um caldo que saiu ali do teu universo, né, próprio de carreira, de formação acadêmica, e ganhou o mundo, ganhou a tua quebrada, ganhou outras quebradas. E como é que foi isso, assim, no momento em que um sonho potente e mais individual até então passa a ser um sonho coletivo e isso se transforma num projeto eleitoral? Cara, eu acho que quando a gente começou a ver isso se concretizando mesmo ali, eu acho que foi no ano de 2018, assim, que a gente tinha, né, a gente estava desde 2016 pensando, olhando os caminhos, analisando cenários, analisando outras trajetórias, porque eu acho que isso é muito importante, né? Você mencionou o professor Israel, que é um cara que a gente admira, que a gente tem
super respeito. O professor Israel, inclusive, foi meu paraninfo quando eu formei em ciência política. Legal. Não, ele é um querido, né? Um amigo nosso, o Jorge Misael, é super amigão do... Nosso colega, Misael. O Jorge é muito meu amigo, a gente formou junto. Aliás, em assim, ciência esse é um política. podcast sobre bastidores. Certamente o Misael em algum momento estará aqui conosco também. Por favor, e ele é um tragam gigante dos bastidores, inclusive ganhou um Oscar, né, nos Estados Unidos. É verdade. Um baita cara de Helgov aí que Brasília formou, que Ceilândia formou. E que né? foi aluno do professor Israel. Sim. Exatamente. E que construíram uma brilhante parceria enquanto o professor Israel esteve no Congresso. Não, o Jorge é incrível, sensacional, um amigão meu, assim, que a gente sempre... Por mais que os nossos caminhos profissionais, né, foram ali... Ele agora tá de um lado e eu tô do outro lado da bancada, né, querendo ou não, mas a gente sempre conversa, a gente sempre se admira e se aplaude muito, porque eu acho que a gente tem trajetórias muito distintas, mas que em algum momento se cruzaram e que, né, nos trouxeram até aqui e fizeram da gente aí, sei lá, acho que exemplos, vencedores. Eu acho o Jorge, inclusive, muito mais vencedor, né? Ele tem prêmios, inclusive. Eu admiro muito o Jorge. Então, assim, nesse meio tempo, né, voltando lá que eu tava colocando, a gente ficou analisando muito esses cenários, assim, tipo, entendendo onde é que a gente podia crescer, olhando isso com muita racionalidade, porque para o nosso sonho se concretizar, a gente precisava ter pragmatismo, a gente precisava ter muita consciência, muito pé no chão também das dificuldades que a gente ia enfrentar, porque a gente sabia das limitações que a gente tinha financeiras, a gente sabia das limitações partidárias que a gente tinha, porque, querendo ou não, em 2018 o cenário para o PSOL ainda era muito crítico, a gente sabia que havia a possibilidade de se fazer um deputado, mas a gente nem tinha certeza se o pessoal conseguiria fazer um, ou se, sei lá, poderia acontecer algo inédito e fazer 2, né? Porque o que aconteceu agora em 2022 foi isso, assim, o pessoal deu uma guinada que ninguém estava esperando. Então, a gente ficou muito nesse processo, assim, de tipo, calma, vamos olhar, vamos respirar. Só que quando entrou em 2018, que a gente começou, de fato, a ir pra rua, a colocar projetos em prática, como debater nas cidades, que a gente começou no finalzinho de 2017, mas em 2018 ele pegou fôlego, e a gente foi começando a ver aquilo tomar corpo, vai dando... Eu acho que, não, vocês... Adrenalina sobe. Vocês eu acho que até melhor do que eu sabem muito bem como é que é essa sensação de você ver o projeto pegando fôlego. Né? Vai embalando aqui, né? A gente ficava até brincando que a gente tava meio caminhão sem freio, assim, porque você vai indo, você vai vendo, tipo, aumentando a quantidade de pessoas que vão e tal. Aí, acho que 2018 inteiro a gente passou assim, caramba, bicho, será que a gente tem chance, velho? Mas não, calma, vamos ter calma, vamos ter pé no chão. Né? Era nosso mantra, tipo, acho que a gente vai chegar longe, mas vamos com calma pra gente não se empolgar. Porque era isso. Primeira candidatura do Max. Era um cara que já tinha construído uma trajetória muito legal, já era bastante conhecido na Ceilândia, no movimento cultural, nos movimentos do hip hop. Então a gente tinha ali já um pouco de lastro, mas a gente ainda tava assim, mas calma, porque não é só isso que vai fazer a gente ganhar a eleição. Então, assim, a gente passou um ano inteiro de muito desejo, mas de muita paciência ao mesmo tempo. E aí, quando chegou o resultado, em outubro, a gente ficou naquela, bicho, foi muito perto. Mas vamos olhar aqui, por que a gente ainda não sabe fazer direito? Pelas contas, quantos votos faltaram? Naquela época, o Fábio foi eleito com 10.900 e alguma coisa, se eu não me engano. O Max teve 8.515 votos. Então, eles estavam muito próximos. Sim. Então, assim... Havia uma disputa interna, né? Claro. Acho que, sei lá, 3.000 votos de diferença, talvez, né? Sim. Mas só que, assim, hoje a gente fala 3.000 votos de diferença, né? A nossa perspectiva mudou. Num universo diferente, Num né? universo diferente, mas maior. Naquela época 3.000 votos de diferença era muita coisa. Sim. A gente tinha um cenário eleitoral completamente diferente.
A gente ainda tinha as coligações naquela eleição, que foi a última. Foi a eleição da criminalização da esquerda, então assim... Aquela eleição tinha um cenário todo esquisito. Sim. Então, a gente tinha pouquíssimo recurso. Naquela época a gente fez campanha com 44 mil reais. Sim. Hoje, acho que qualquer pessoa que estiver assistindo a gente aqui, que trabalha com campanha eleitoral, você fala, não, você tem 50 mil reais pra fazer campanha. A pessoa fala, não faço. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Então, a gente fez com um orçamento muito baixo, com algumas estratégias que a gente vinha testando pra ver se iam dar certo. Umas deram muito certo, outras não. E a gente vinha nesse espírito de bicho. Calma, é a primeira candidatura do Max. Agora a gente precisa testar pra ver como é que ele vai ser. Se na urna ele vai ser tão popular quanto ele é na rua. Só um parêntese, Thay. Das estratégias que você acabou de comentar, qual que você acha que foi a mais assertiva para essa primeira disputa que vocês enfrentaram? Eu acho que é a nossa comunicação, né? Eu acho que, assim, nas duas campanhas, a nossa comunicação foi o carro-chefe, né? Por quê? Eu acho que isso aí é para qualquer campanha eleitoral que tenha a limitação de recursos que a gente tinha. Agora, em 2022, obviamente, a gente tinha bem mais recurso do que em 2018. Mas ainda assim, se comparado com os demais candidatos... Proporcionalmente falando, o voto de vocês ficou inferior. Foi o voto, o voto mais barato da CLDF hoje, dentre todos os eleitos, é o voto mais barato. Por quê? O cenário também está um pouco, bem diferente, né? Nem um pouco, está bem diferente do que estava naquela época. Mas eu acho que é isso, assim. A gente tinha... O que a gente tinha de mais eficaz era a comunicação, porque era o que era mais barato. Então, que dica você pode dar para quem está nos assistindo e que tem pouco recurso e muita vontade e muito coração, como vocês, para fazer uma campanha? Precisa tá muito mente aberta para entender os instrumentos que a comunicação oferece e para entender como que a comunicação funciona, né, nos seus vários aspectos e o que dá certo pro seu candidato. Porque eu acho que isso é uma coisa, né, que sempre vocês falaram, vamos falar da fórmula para ter 35 mil votos. Gente, não tem fórmula. E eu acho que isso a gente brinca com isso, mas vocês sabem também que não existe fórmula. Sim. Por quê? Por que é tão importante a gente conhecer a fundo o que a comunicação pode nos oferecer? Pra gente saber o que vai dar certo, o que tem chances de dar certo com aquele candidato, com aquela figura pública que você está trabalhando e o que não vai colar. Então, assim, eu acho que em 2018 a gente conseguiu experimentar muita coisa pra sentir. Tipo, o que dialoga bem com o nosso público? Meme dialoga bem com o nosso público? Legal. Vamos colocar. Vamos só lembrar aqui que a gente tá falando do Max, mas a gente tá falando de um jovem, sim, né? Ele é um jovem, ele representa a juventude da periferia, então eles analisaram muito bem essa persona e chegaram em produtos que poderiam ser consumidos, é isso, Thay? Exatamente. Então, assim, em 2018, inclusive, o Max era mais jovem do que ele é hoje, né? Ele tinha mais aspecto jovem ainda e a gente trabalhava muito isso. Sim. Mas era uma comunicação que funcionava. Mas, por exemplo, tinha coisa, não é qualquer tipo de meme que a gente aplica, mesmo o Max sendo um cara jovem, legal, super descolado, vocês acompanham ele nas redes, veem que ele é o candidato que não diz não. Super disciplinado. Olha que maravilha. Esse é o candidato bom, galera. Eu sempre falo isso. Eu tenho uma amiga minha que ela trabalha... Exceção. É exceção. Porque eu acho que os meus amigos que trabalham com campanha eleitoral mais relatam é que tipo, você propõe um negócio pro candidato e o candidato tipo, não quer fazer... Tipo, ou então o candidato... Nesse momento, a Priscila, que está aqui conosco nos bastidores, revira os olhos. Porque é o que a gente mais enfrenta aqui, né? Candidato que não quer fazer o que você propõe. Candidato que quer dar muito pitaco na comunicação, mas uns pitacos que... Tipo, se você tem uma equipe de comunicação que entende da coisa, por exemplo, tem a minha coordenadora de comunicação, que é a Priscila, que está aqui com a gente hoje também. Bicho, a Priscila, ela é a minha... Como é que eu posso dizer? É a minha pessoa de confiança e é a pessoa que entende do que tá falando. Então, se a Priscila trouxe um negócio aqui que, tipo, ela falou, bicho, isso aqui é uma sacada legal. Cara, vamos testar? E aí é isso, tem candidato que não quer. Que não confia. Que não confia. Acha que não entende comunicação como uma ciência, como algo que estuda, né, Priscila? Que a gente estuda pra saber o que a gente vai fazer, o que funciona, o que não funciona. Exato. Muitas vezes, e acha que o
primo, o sobrinho ou o menino ali da esquina consegue não, a gente paga aqui o negócio e ele faz. É muito desvalorizada. A área da comunicação é muito desvalorizada, não só dentro dos mandatos ou das campanhas eleitorais, né? Em vários outros aspectos, é muito desvalorizada. Então, assim, o Max ser um cara que topava tudo é muito legal. Mas a gente também ter esse conhecimento muito aprofundado sobre a personalidade dele e até sobre o que vai funcionar melhor com ele, o que não vai, também é muito importante. Porque muitas vezes, tipo, a pessoa vai fazer a comunicação, né, de um candidato, de um político e tal, mas não conhece aquela pessoa. E aí você quer propor um negócio, sei lá, vou propor pro Max fazer a dança do Léo Santana lá, a zona de perigo, porque tá muito em alta. Sem camisa. Sem camisa. Gente, não. Só não. Vai dar certo. Mas pode ser que para outro candidato, para outro político, funcione super bem. Então é entender esses instrumentos que a comunicação te dá, as trends, o que encaixa direitinho, para que você traga isso para dentro. Então, por exemplo, na campanha passada a gente viu, meme é legal, funciona pra gente. Mas, por exemplo, a gente não pode deixar a linguagem do meme se perder. Então, assim, porque tem gente que às vezes fala, ai, que meme legal, vou pegar e vou fazer aqui com a identidade visual da campanha. Gente, aí você já estragou tudo. Não, você tem que fazer da forma genuína como a internet tá. Original, né? Então, assim, a gente aprendeu, por exemplo, que é legal a gente ter uma marca, é legal a gente ter uma identidade, mas a gente não se apega a isso. No sentido de, não, só vou soltar uma coisa aqui se tiver com essa identidade visual, com essa marca d'água. Com essa cor. Com essa cor, dentro desse padrão. Não. A gente tem, obviamente, uma identidade visual, que, modéstia à parte, as nossas identidades visuais foram muito legais na campanha. Muito boas. E tá muito legal também agora no mandato. Mas a gente não se prende a isso na hora de comunicar. A gente quer atingir mais pessoas. Então, assim, tem horas que a gente vai soltar um vídeo num formato X, tem horas que a gente vai soltar um card bonitão. Em um Word Art. Tem horas que a gente vai soltar o bom dia. Vocês gostam dos bom dias, né? A galera se amarra. Os bom dias, isso daí foi uma sacada genial que a galera da comunicação teve que... Bicho, no primeiro bom dia que a gente soltou, que a galera falou... Isso aqui é genial. Mano. Sabe por quê? Porque nos grupos das mães da galera, da mãe do Max com as amiguinhas dela, que são da idade dela, é o pau que rola. Sim. É isso que elas gostam. Ver a cara do político com uma imagem toda florida atrás, dando bom dia e falando pra Deus abençoar ela. Sim. Então, assim, é isso. É entendendo o que cabe, o que não cabe. Mas isso não é de uma hora para outra. Isso eu sempre achei fantástico, assim, se me permite, como profissional de comunicação, que acompanho campanhas no Brasil inteiro há muitos anos, essa coragem de vocês assumirem a própria linguagem, né? Porque existe uma sensação no conjunto das campanhas de mirar numa referência que é uma referência falsa, que ela pasteuriza, né? Que ela vai deixando todo mundo igual. E vocês romperam com isso, tiveram a coragem de falar, não, nós vamos falar a nossa linguagem, vamos fazer do nosso jeito, porque é isso que o nosso público quer receber. Isso é muito simples falando, mas fazendo torna-se genial, porque é simplesmente remar contra a maré, né? Contra a corrente, é dizer, não, isso aqui vai nos tornar original, isso aqui vai criar um vínculo que, se nós formos na cabeça, né, na onda que todos estão indo, nós vamos nos diluir. Então a gente cria identidade a partir de uma decisão mesmo, né? Assim, é comunicação, mas é uma decisão política. Nós falaremos do nosso jeito, porque a nossa galera entende assim. Isso é muito legal. Não, e uma coisa também que a gente fez, por exemplo, quando eu mencionei, né, a coisa do bom dia com as tiazinhas nos grupos de WhatsApp e tal, foi sentar no nosso planejamento, por exemplo, agora para 2022, a gente levou todo o nosso time e a gente, já tendo uma persona ali que estava mais clara pra gente, que a gente queria atingir, quais eram as outras personas que a gente precisava abarcar. E aí pensar também em formas de se comunicar com essas outras pessoas. Então foi um processo, assim, tipo, não foi nada, gente, não foi nenhuma iluminação divina, não foi nada de
de extraordinário. É extraordinário o resultado que a gente alcançou, óbvio. Mas, assim, tudo isso foi embasado em técnicas que já existem. Em ousadia para falar, não, a gente vai fazer dessa forma. E, por exemplo, agora dentro do mandato é até um pouco engraçado, assim, né? Porque às vezes a gente participa de umas atividades lá na Câmara pra galera falar como fazer uma comunicação institucional, uma comunicação parlamentar e tal. E aí, quando você olha, a gente fez assim, né, um panorama quando a gente foi fechar a nossa identidade visual. E a gente olhou para todas as identidades visuais de todos os outros gabinetes. E aí você olha, parece que praticamente todas estão dentro da mesma caixa. Elas são muito parecidas. Às vezes a gente até brinca, será que foi o mesmo design que fez para todo mundo? Oferecer um pacote completo? Oferecer um pacote completo? Será que é a mesma agência que está fazendo para todo mundo? Será que fizeram um modelo do Canva que tá todo mundo usando mesmo? Porque é muito parecido. A forma de falar, de se colocar. E aí isso cria um afastamento que é muito ruim. E aí, olhando como público, como eleitor, como quem precisa, de repente, entender o que acontece, você fica tipo, essa pessoa não tá falando comigo, sabe? Então, assim, a gente tem esse olhar, tem esse cuidado de, da mesma forma que a gente fazia na campanha, onde a gente falava, tipo, não, tem que fazer assim, tudo bem. Eu acho válido você fazer assim, eu respeito a sua forma de fazer, mas nós faremos dessa forma. Até porque nós conhecemos o nosso público. Exato. Eu acho que tem a ver isso também, né? Você tem que conhecer o parlamentar com quem, né, ou o candidato, mas você, sobretudo, você precisa conhecer também para quem você vai destinar aquela mensagem. Exato. Não tem como hoje você achar que com um pacote, né, pronto, você vai conseguir se comunicar com todas as pessoas. Lembrando que nós estamos falando aqui de candidatos que representam, como o Glauco gosta de falar, uma fatia, né? Uma fatia da sociedade, uma fatia do eleitorado. Então você tem que entender para quem você vai se comunicar, para você saber criar uma mensagem adequada para aquilo. Perfeito. E assim, a gente ia notando, sabe, quando a gente postava uma coisa, como é que aquilo atingia. E aí um ponto, por exemplo, que em 2018 a gente não tinha essa capacidade, até por falta de recurso. Em 2022 a gente teve uma capacidade um pouco maior, que era de ter mais gente na rua para sentir o quanto a nossa comunicação estava chegando. Legal. E aí eu queria saber de você, assim, você falou aqui do ponto positivo, que deu certo, que foi a comunicação. E o que vocês avaliam que não deu certo? A gente teve muita dificuldade com a gestão de voluntariado em 2018. Isso pra gente foi o nosso calcanhar de Aquiles, assim, né? E nos gerou muita frustração. Eu ficava tipo, a gente tinha um monte de gente e tal. Porque a gente abria formulário de voluntário e vinha muita gente. Só que é isso, a gente não tava preparado pra organizar tanta gente. Sim. E é muito difícil organizar gente, vocês sabem como é que é. Sim. Eu acho que é uma das partes mais difíceis dentro de uma campanha. É organizar as equipes e designar tarefas adequadas para cada perfil. Exatamente, né? Exatamente, cara. Então, assim, esse foi o nosso maior gargalo em 2018, porque é isso. A gente tinha pouca grana, então a gente tinha dificuldade de contratar mais pessoas para fazer determinadas coisas, mas a gente tinha muita gente que se propôs a ajudar voluntariamente, que a gente não conseguia organizar todo mundo, até por falta de, por exemplo, de coordenadores para gerir essas equipes, organizar o voluntariado. Então, assim, isso pra gente foi uma coisa que pesou muito, que a gente, do dia, assim, já antes mesmo da eleição, a gente já pensava, bicho, não estamos fazendo isso direito, não tá funcionando, a gente tá dando mole, estamos deixando passar a oportunidade de aproveitar melhor e de organizar melhor essas pessoas que estão se disponibilizando, mas a gente não tem braço. Então, assim, meio que a gente triste, frustrado, indignado. E tudo bem, né? E tem mesmo que sofrer, que viver aquele luto, né? E né? como é que vocês resolvem isso em 22? Em 2022, já sabendo desse problema, já tendo muita clareza, a gente se antecipou. Então, por exemplo, teve uma pessoa que pra gente foi crucial nesse processo, que foi a Leila Girassol, que é uma pessoa maravilhosa,
que ela trabalha com organização de processos. E ela, tipo, conheceu o Max, achou o Max maravilhoso. Tipo, ela é da Ceilândia também. E ela já tem essa expertise em organização. Nunca trabalhou com campanha eleitoral, não é esse o foco dela. Ela trabalha com empresa, com organizações, com outro rolê. Mas por gostar do Max, acreditar na causa, ela falou, bicho, eu topo ajudar vocês nesse processo. Então, no começo do ano, já bem antes, até acho que em 2021, a gente já sentou com a Leila, conversou sobre muita coisa, explicou para ela sobre esse nosso gargalo, porque assim, a gente já sabia da potencialidade da nossa comunicação. Só que se a gente não tivesse um time de rua organizado para fazer essas duas pontas, a gente ia fracassar de novo. Então a gente sentou com a Leila, explicou, falou, ó, isso aqui foi um gargalo pra gente, a gente precisa saber como organiza. E aí, no nosso planejamento, que a gente fez um dia inteiro com todo mundo, a gente mapeou, assim, como é que a gente podia organizar as pessoas pelos perfis, em equipes e começar a organizar mesmo. Então, tipo, a gente tinha equipe de comunicação, a gente tinha a equipe que cuidava só ali da gestão da qualidade para saber se as outras equipes estavam funcionando direito, tinha a galera que era só coordenação, tinha quem cuidava só da equipe de rua, só de gestão de voluntariado, só do financeiro. Então, tipo, a gente dividiu essa galera muito antes de começar o processo. Então, quando a gente, antes mesmo de começar a campanha, sei lá, antes da pré-campanha, que a gente começou a organizar os times, a gente já sabia onde ia colocar cada pessoa. Em 2018, a gente não tinha isso. A gente tinha, claro, que tinha uma galera que era comunicação e uma galera que era rua, porque isso é um modelo mais tradicional, inclusive, de se fazer campanha. Você tem lá rua e comunicação. Bom, e aí... E que as duas são importantes pelo que você tá nos dizendo, né? Muito, muito. Então, a gente meio que foi organizando esse time. E aí, por exemplo, quando a gente abriu o formulário para voluntários, a gente já tinha as pessoas que iam organizar. E como é que a gente ia fazer? A gente ia organizar esses voluntários por cidade, a gente ia botar tais e tais tarefas para esses voluntários e tal. Então, tipo assim, a gente já tinha tudo desenhado de como que ia funcionar essa dinâmica com essas pessoas que iam estar na rua. Mais uma vez, tá? Eu vou pedir pra você dar dica pra quem tá nos assistindo, porque a gente sabe que, no geral, as campanhas não é todo mundo que tem recurso. Na verdade, é a minoria, né? A gente pode considerar assim. Então, muita gente está se preparando aí para o ano que vem, onde a gente só não tem eleição aqui no DF, lembrando que nós somos de Brasília, não tem eleição aqui, mas tem eleição em todo o Brasil. E aí, quais dicas que você dá para quem, né, não tem muito dinheiro, mas tem força de vontade, tem gente para ajudar? Qual a melhor forma de organizar esse voluntariado, como você está falando aí? Quais dicas que você pode dar para essas pessoas? Eu acho que primeiro você precisa organizar um pouco dos seus objetivos, organizar, no caso dos municípios, né? Geralmente a galera vai trabalhar ali por bairros, então, tipo, você vai olhar quais são os bairros onde você tem mais potencial e você vai olhar também, tipo, para os bairros aonde você quer crescer. E aí você precisa distribuir essas pessoas nesses locais com demandas muito claras. E também, e aí nesse caso de pessoas que vão trabalhar de forma voluntária, você precisa ter isso de forma muito clara e de forma muito limitada também. Porque, bicho, você também não pode querer explorar a pessoa, né? Abusar da paciência da pessoa. Então, por exemplo, quando a gente fazia um formulário de voluntariado, o que a gente fazia? Colocava lá as áreas onde a pessoa podia atuar dentro da campanha e ela selecionava lá, dava os dados dela, dizia no que ela era melhor e ele periri por outro. Aí, beleza. A pessoa chegava lá, a gente já abria a planilha de voluntários que se inscreveram. Aí, tipo, eu tenho aqui essa pessoa aqui que funciona bem na rua, quer panfletar, tem tempo para panfletar. A gente precisou organizar tudo isso, tipo, horário que a pessoa tem disponível. Então, tipo, tem o essa pessoa aqui que tem horário disponível à noite. Tem o essa pessoa que tem horário disponível de manhã. Então, o Max vai panfletar à noite em tal lugar, liga pra fulano que tá na planilha dizendo que ele pode acompanhar. Até pra ele se sentir parte também. Exato. Porque as pessoas querem se sentir parte, né? Exato. Então, assim, a gente ia segmentando mesmo essas pessoas nesses grupos, ó. Quem pode fazer o quê? Quem pode fazer o quê em tal horário? Quero ser da comunicação. Inclusive, teve uma hora que a gente teve que falar, não, galera, não dá mais pra gente aceitar ninguém na comunicação, porque a gente já tem muita gente na comunicação. Então, isso que eu queria saber. Para além da linguagem, vocês desenvolveram também um método de trabalho próprio que organizava o fluxo
né, a esteira de trabalho na comunicação de uma maneira muito própria. Como é que foi isso? Cara, eu acho que para começo assim, de conversa, eu acho que isso foi possível, porque a gente já tinha um time que estava trabalhando junto desde 2018. Então, por exemplo, a Priscila, que coordenou a comunicação, hoje coordena a comunicação no mandato, ela já estava com a gente em 2018, então ela já conhecia o Max. Tinha algumas pessoas que já estavam com a gente, tipo, conteúdo, designer, audiovisual, que já vieram com a gente de 2018 até aqui. Então, essas pessoas já estavam muito ambientadas. E aí, o que é que essas pessoas se tornam naquele momento? Elas se tornam multiplicadores daquilo. Então, quando a gente recebe lá, sei lá, acho que a gente tinha o quê, amiga, de voluntário no design? Designers? Tinha uns 10, 8? Tinha uns 8 voluntários de design, por exemplo. Bicho, designer, cada um tem o seu jeito de fazer o negócio. Sim. Tinha ilustrador, não sei o que. Né? Aí, tá, uma galera massa, muito boa e já desenrola muito bem. Então, a gente vai ter que pegar... A Priscila coordenava, tinha o apoio do JP, que é um designer sinistrão, que contribui com a gente desde 2018. E que ele pegou e criou uma metodologia mesmo ali de... vamos potencializar o que as pessoas fazem de melhor. Vamos ter uma identidade visual em que a gente vai trabalhar peças básicas, mas a gente vai permitir que esses designers também coloquem a sua identidade, seus traços. Então, assim, tinham peças em que cada um colocava um pouco do seu jeito, uma ilustração, tananã, e tinham peças que eles faziam em conjunto, porque tinha um grupo só dos designers, a gente tinha um grupo maior, que tinha todo mundo na comunicação, e tinha os grupos segmentados por cada área. Tinha um grupo de design, onde eles dialogavam sobre o que eles estavam fazendo. Tinha um grupo de conteudista, que cada um dialogava sobre o que estava fazendo. E aí tinha uma pessoa no grupo lá, que é o Vini, que hoje é nosso assessor de imprensa, que ele sempre fazia, tipo, essa revisão e tal, para saber se tá no tom, se não tá. Tinha lá o grupo de... Pra tudo a gente tinha um grupo. De cada coisinha. E existiam voluntários dentro de todos os grupos. Dentro de todas as áreas ali. De todas as áreas da comunicação, a gente tinha alguém lá que tava. E aí é isso. Tipo, se essa galera toda chegou, a gestão das demandas dos voluntários pra galera que tá na rua e pra galera que tá na comunicação é a mesma. Que é, todo mundo precisa ter alguma demanda para se sentir parte do processo. Sim. Todo mundo precisa ter ali os prazos do que tem que entregar, quando é que tem que entregar. E essa compreensão também, que era isso. Quando a gente perguntava, quanto tempo você tem disponível para fazer isso? Então, tipo, se a pessoa me falar, eu tenho 2 horas por dia, que eu posso me dedicar para isso aqui, então eu passo uma tarefa para ela que ela vai conseguir concluir em 2 horas por dia. A pessoa fala, não, eu tenho a manhã inteira que eu posso fazer, eu à tarde tô... Então, a gente sempre tentava... Vamos combinar que é uma tarefa sofisticada gerenciar isso, né? É um rolê, aqui, ó. Que gerenciou um exército. Gerenciou um exércitozão, cara. Porque é isso, tipo assim, você tem que ir olhando, ver o que tá faltando, tipo, se tem alguém sem demanda, se, tipo, tá tudo bem e tal. Porque além de passar a demanda, de organizar a gente, de qualquer coisa, a gente também precisava saber se as pessoas estavam bem. Se elas estavam de boa, se elas estavam felizes em estar fazendo aquilo, se estava legal, se estava demasiado o que a gente estava pedindo. Então, assim, é um rolezão de gestão de pessoas e tal. Então, Agora, a gente falou de método, a gente falou de linguagem, e eu queria te ouvir um pouco sobre estratégia, porque Ceilândia é o maior colégio eleitoral do DF. Só lá, tem muitos candidatos, mas quase todos, se não todos os candidatos, têm aquela ideia. Eu vou buscar uma fatiazinha do eleitorado de Ceilândia, porque é muito e alguma coisa vai sobrar para mim. Ou seja, o resultado é que você tem, geograficamente, o espaço, né, o metro quadrado mais disputado ali, o voto mais disputado por metro quadrado. E aí, a candidatura do Max é eminentemente, a raiz dela, o DNA dela é em Ceilândia, embora ele tenha sido bem votado em outras RAs. Tanto é que aqui você trouxe até uma peça, né, muito utilizada na campanha, o boné do Viela 17. Um abraço aí, Japão, grande amigo, Japão, querido amigo, né? Maravilhoso. Mas que tem ali um DNA propriamente dito, de Ceilândia mesmo. Ele foi expressivamente votado em Ceilândia. Mas como é que é essa disputa num ambiente
bárbaro, né? Assim, uma disputa visceral mesmo. Como é que... Só, antes da Thay responder, deixa eu só contextualizar quem está assistindo que não é de Brasília, para entender que a gente está falando que Brasília tem quase 3 milhões de habitantes hoje, já estamos perto disso, né? E a gente está falando de um colégio eleitoral de o quê? Acho que Ceilândia tem mais ou menos uns 500 mil habitantes. Se Ceilândia fosse um município, teria segundo turno. Sim. Estaria entre aí os só para vocês entenderem da proporção que a gente está falando aqui, de uma região administrativa que não é município, como a gente já explicou aqui que Brasília não tem eleição municipal, mas é uma região local muito grande, com muitos eleitores, e o Max, o candidato da Thay, é de lá. Por favor. Ceilândia pra gente era um desafio e era a nossa meta, assim. O Max sempre falava, bicho, se eu não tiver mais voto em Ceilândia do que nos outros lugares, eu vou retirar minha candidatura. Eu vou parar com esse negócio. Porque é de lá que ele vem, é lá que a maior parte dos projetos que ele, né, para os quais ele se dedicou a vida toda acontecem. Então, eu acho que nada mais justo, assim. Mas é óbvio. É um colégio eleitoral muito disputado, mas, em certa medida, também é muito disputado por uma galera que muitas vezes não aparece lá no restante do ano, né? Nos outros 4 anos ali, depois da eleição. Então, pra gente, foi muito... Essa foi uma narrativa que vocês trabalharam na campanha? De dizer, olha... O voto de Ceilândia não pode ir para um forasteiro, alguém que chegue e nunca mais volte? A gente não trabalhou nisso de forma muito agressiva, até porque não precisava também. Porque essa identificação que as pessoas de Ceilândia já têm com o Max... É genuína. É genuína. Então, assim, a gente já tinha ali uma noção e já tinha feito ali um pouco desse levantamento de como que o Max era aceito e visto, por exemplo, pela juventude. Então a gente falava, legal, a gente tem um caminho bem aberto e bem pavimentado junto à juventude aqui. Só que a gente tem um desafio, porque só a juventude às vezes não vai eleger o Max. Às vezes a galera, né, não tirou o título ainda, ou ainda tá nessa onda de não vou votar porque eleição. Então a gente também tinha um desafio de dialogar com, por exemplo, com os pais desses jovens que já conheciam o Max e achavam o Max muito legal e tal. Então a gente fez um movimento muito forte, assim, tanto que a maior parte da nossa equipe de rua era na Ceilândia, era batendo de casa em casa, era conversando com as pessoas. A gente tirou mesmo uma tarefa, assim, de visitar o máximo de casas possíveis durante esse período de eleição. E conseguiram? Conseguimos. A gente conseguiu, acho que a gente, sei lá, deve ter ido numas 4, 5 mil casas durante a eleição. Uau! Foi muita coisa. Nosso time tava ali, era descendo e subindo rua o dia todo, conversando. Isso é importante para quem está assistindo, que assim, ter uma comunicação, como uma comunicação de redes eficaz, é fundamental, é indispensável em tempos, né, em tempos de rede, em tempos de internet. Agora, a velha e boa sola de sapato sola também... de sapato é indispensável. E a gente fez muito, então a gente fez muita... A galera ia muito nas casas, tinha muito café, então assim, muita galera, tipo, quero marcar o café, chamar o Max na minha casa e tal. Muito café, o Max não aguentava mais, tá até hoje sem dormir, de tanto café que ele tomou na campanha. Então, tomou muito café. A gente rodou novamente ali e continuou fortalecendo essa relação com movimentos históricos com os quais o Max já se relacionava há muito tempo, tipo as batalhas de rima e etc. Então, assim, o que é que a gente fez? A gente não foi tentar buscar votos muito fora do nosso círculo. Tipo assim, a gente queria sair um pouco da bolha, mas tinha um limite da bolha que a gente queria alcançar. Porque não adianta a gente ter essa ilusão de que a gente vai falar com todo mundo, de que a gente vai agradar todo mundo. E aí, especialmente nesse período, de que a gente vai virar voto de bolsonaristas, da galera que já tá... Não. A gente tem que ter consciência de que, de quem é que a gente tem que ir buscar voto. A gente tem que buscar voto de uma galera que não tem candidato, que tá indeciso. Uma galera, sabe? Tanto que, assim, eu sempre falava isso pro Max. Falava, Max, eu acho que o nosso desafio... Uma galerona conhece você na Ceilândia. Mas eu acho que o nosso desafio nessa campanha é fazer com que mais gente te conheça na Ceilândia.
E agora, por exemplo, com o mandato, o nosso desafio é que 100% da Ceilândia te conheça. É isso. Tipo, obviamente que ele vai aparecer muito, já aparece muito para outros lugares. Acho que o segundo lugar onde o Max teve mais votos foi em Águas Claras, por exemplo, que foi um lugar que a gente não fez campanha. A gente não tinha, tipo, gente na rua fazendo igual a gente fazia na Ceilândia e tal. Nosso trabalho era muito ali. Às vezes, por acaso, a gente ia panfletar no metrô, e aí o metrô abaixou o movimento, a gente ia nos bares perto e tal. Mas não foi o lugar onde a gente falou, não, vamos se Provavelmente aí a internet falou mais alto, né? Chegou muito. E isso era uma coisa que acontecia muito, assim. Eu ficava sempre brincando com o Marcelo, que era a pessoa que coordenava a equipe de mobilização de rua. Falava, Marcelo, você tem que, pagar muito pau pra Priscila, porque a comunicação tá chegando. Porque quando vocês chegam pra entregar um panfleto, a pessoa fala, eu já vi esse cara. Massa. Eita, um post desse cara apareceu pra mim. Eu sei quem é esse cara. Às vezes a pessoa via, tipo, não queria pegar, porque a galera não queria mesmo pegar papel, não queria. Quando eu olhava a cara do Max que viu o boné, não, eu quero, desse aqui eu quero, porque eu vi não sei aonde, eu vi, sei lá, numa entrevista. Então, isso rolava muito, assim. Então, esse combo da comunicação que chegou muito longe, com a galera na rua, tipo, a pessoa ela era impactada de muitos lados, pô. Ela era impactada nas redes sociais, nos canais dela onde ela tava ali, no WhatsApp, mas ela era impactada na rua também, com o nosso time de rua, que tava ali, que falava, que passava nos bares. E aí essa fórmula que não é mágica, saiu de 8.500 votos para 35.758 votos. Que maluquice, né? Foi isso. Então, eu sou de humanas, eu não sei nem quantas vezes mais 8. Eu também não. 4, gente, ajuda aí, 4. Vocês quadruplicaram? 8 vezes 4 dá 32. Então, mais do que quadruplicaram. Quase quintuplicaram a votação, né? Enfim, sem fórmula mágica, mas com muitos elementos que já foram ditos aqui. Cara, eu acho que com muito trabalho, assim, eu acho também, né? A gente tem plena consciência de que a conjuntura ajudou muito. Porque você diminui a quantidade de candidatos, né? Você mexe um pouco nesse sistema eleitoral com o fim das coalizões, então isso também ajuda a dar mais corpo para esses partidos como o PSOL, que historicamente já não fazia coalizão. Então a coalizão prejudicava partidos como o PSOL, que agora, né, ganham mais corpo e tal. E eu acho que também toda a conjuntura política influenciou, né? Porque a gente realmente estava num momento de guinada de volta ali a democracia, né? Eu não vou nem dizer a esquerda, nem centro-esquerda, na democracia mesmo. Mesmo Brasília ainda sendo uma cidade muito bolsonarista, né? Muito bolsonarista, que nos brindou com coisas absurdas. Mas sim, entendeu? E aí, a gente tem características, obviamente, muito peculiares. Por quê? A periferia, ela tá muito tomada por uma série de movimentos que muitas vezes não tá sendo enxergado pela galera que tá aqui no plano, por exemplo. Que é essa coisa das igrejas, que tem uma organização própria muito forte. Essa coisa ali da forma como o bolsonarismo pegou essas pessoas de jeito. Então, assim, na periferia é muito delicado isso. Então, a gente, inclusive, tinha discursos que precisavam ter muita cautela. Porque muita gente na Ceilândia, São Sebastião, nas quebradas no geral, elas não estavam, tipo, não são bolsonaristas e querem ter uma arma pra matar tudo. Não. Às vezes ela tava realmente ludibriada por um discurso do qual ela não tava nem conectando Lé com Cré. Tanto que a galera ficava zoando, né? Que a gente via um monte de coisa, moto, carro, não sei o que, com adesivo do Max e adesivo do Bolsonaro. Sim. Sei lá, adesivo do Max e adesivo de um cara de direita que não tinha nada a ver. Então, assim, a gente acha que é um fenômeno que a gente ainda está estudando. A ciência política vai ter que explicar esse negócio aí mais pra frente. E vai dar trabalhão para explicar. Mas que a gente tem que ter muita cautela. Porque é isso, assim, tipo, a esquerda também cumpre um papel histórico na política nacional de lidar com pautas que são pouco palpáveis para a periferia. Sim. Então, eu acho que isso também coloca a gente em outro lugar. Por quê? A gente
fala desses temas, fala dessas pautas, porque elas também permeiam a nossa vida e são importantes pra gente. Mas a gente também trouxe muitos temas que estavam muito conectados com a realidade das pessoas. Então, tipo assim, a gente, enquanto coordenação, comunicação, rua, o Max enquanto candidato, entender do que a gente tá falando, saber, tipo, o que é acordar 5 horas da manhã para pegar um baú, saber que se o café chegou na padaria, se tem pão na mesa, não é porque a periferia chegou primeiro. Se você sai mais tarde do trabalho, não vai ter ônibus para você chegar em casa. É isso. Essa conexão que as pessoas sentiam. A gente não tava falando de coisas etéreas para elas. Porque, querendo ou não, tem muita pauta que fica muito etérea para as pessoas. Tipo assim, como é que você explica pra pessoa, bicho, que quando ela tem o transporte público negado, aquilo é um direito humano que tá sendo negado pra ela? Direito humano o quê? Sei que o meu ônibus não passou, que meu ônibus quebrou, que eu perdi meu emprego porque o ônibus quebrou e me atrasei no trabalho. É disso que as pessoas entendem. Acho que você tá falando da dor, né, Thay? Exato. Então... E aí você entra num conceito que eu acho muito legal isso, porque o mandato do Max, o mandato de vocês é um mandato de conceito, que o Max já falava em campanha e tão logo ele venceu, ele reafirmou, meu mandato é um mandato abarreta. É isso que você está falando? Isso é ser um mandato abarreta? Isso é ser um mandato abarreta. A gente tem identidade, a gente ousa ter a nossa própria linguagem. Eu acho que é muito disruptivo, assim, pra gente hoje lá na CLDF é muito engraçado, né? Assim, às vezes a gente trata isso como engraçado porque pra gente não ficar sofrendo o tempo todo. Mas até hoje, né, eu acho que ainda vai levar um tempo, tem outros deputados, tem uma galera lá que acha, tipo, que é caricato essa coisa do Max usar o boné. Que não enxergam isso Sim. como uma identidade, acha que é uma brincadeirinha, Sim. que é uma, sabe? E isso é um negócio que é muito simbólico. A gente chega lá na Câmara e todo mundo sabe quem é do gabinete abarreta. Legal. Todo mundo sabe que, tipo, o nosso gabinete... A galera descolada. A galera legal, a galera maneira, a galera que... Os jovens. Os jovenzinhos, a galera que... A gente já esteve nessa posição lá em 14. E é isso, como é que vocês tratam para não se burocratizar, para não se engabinetar? Como é que vocês lidam com a ideia de manter essa inventividade, essa ousadia, né, essa atitude disruptiva da campanha para o mandato? Eu acho que a gente tanto tá muito fora, tipo, e vai buscar essas demandas fora e vai falar para fora, como a gente também tem feito um movimento de trazer muito disso que estava fora e que está alijado do processo para dentro. Então, assim, uma coisa que a gente até falou esses dias. Quando a gente chegou lá, a gente é caricato porque a gente é diferente, descolado. Chefe de gabinete que usa boné, usa cabelinho assim, assado. E todo mundo vai de boné, e o deputado que vai de boné e tal. Porque as pessoas estranham isso. E aí a gente falou, bicho, tá na hora da gente trazer mais gente desse jeito aqui pra dentro. Então, se eu vou fazer uma atividade, por exemplo, a gente vai fazer a semana do hip hop. A gente quer que isso aconteça fora, aconteça nas escolas, na Ceilândia, São Sebastião, Planaltina, nas quebradas, mas a gente vai fazer isso lá dentro da CLDF também. Porque é um espaço que sempre foi negado para a periferia. É um espaço onde a periferia não está. Tipo, é um espaço onde eu acho que a maioria... Sabe quem é que mais se identifica com a gente lá no gabinete? É a galera da limpeza. Que legal. São seguranças, são a galera que tá na portaria da CLDF. Essa galera se reconhece no nosso mandato. Essa galera, tipo, olha pro Max e fala, pô, esse é bom. Esse abarreta aí é bom. Nossa. Porque eles se veem na gente e a gente se vê neles. Porque é uma coisa que, tipo, a galera fala, o Max fala, bicho, até 2 meses atrás era a gente que tava, tipo, pegando baú, servindo café, fazendo corre, a mãe, minha mãe, sua mãe, tá ligado? Então, tipo, essa galera que se vê no nosso mandato e é essa galera que precisa se ver mesmo. E como é poderoso a identificação, né? Você mostrar pra pessoa que ela pode,
né? Você coloca ela ali, quando vocês estão naquele lugar, as pessoas também olham e entendem, eu também posso estar naquele lugar, né? De pertencimento, sim, de empoderamento, enfim. Então, dar esse lugar de fala às pessoas, de representatividade às pessoas, é uma tarefa muito nobre, muito bacana. Representatividade importa e muito, não é mesmo, Thay? Então, assim, vamos falar um pouco sobre uma pauta que nos é muito cara, que é a mulher na política. Estamos no mês de março, né? Um mês comemorativo, mas na verdade muito mais do que isso, é um mês de luta para nós, né? E nós, como mulheres na política, sabemos dos desafios diários que nós enfrentamos. E você está numa posição de destaque, de comando, né? Esteve coordenando uma campanha, está atualmente como chefe de gabinete, uma das poucas chefes de gabinete no universo de uma Câmara Legislativa de 24 deputados distritais. Então eu queria que você compartilhasse conosco aqui um pouco dos desafios que é ser mulher, estar na política, estar no comando aí de um gabinete. Perfeito. Eu acho que, assim, a gente tem, né, um problema gravíssimo de representatividade feminina, não só na Câmara Legislativa, como em vários outros espaços, né? Às vezes as pessoas acham que é até um pouco incoerente eu falar disso, porque eu trabalhei e fiz uma campanha de um homem, mas eu acho que é por isso mesmo que a gente precisa falar. Porque quando a gente fala de mulher na política, não é só a mulher que foi eleita deputada, senadora, vereadora, presidenta, governadora. A gente fala também da mulher que está permeando esses outros espaços. Porque, assim, você é uma mulher que trabalhou em vários espaços, né? Em secretaria, na Câmara dos Deputados, na própria CLDF. E eu sou uma mulher que trabalhei muitos anos com relações governamentais e eu pude ver muito desses bastidores e ver como é tão difícil pra gente esse caminho. Porque é isso, assim, a gente observa, assim, eu fico vendo muito esse quadro, tanto na Câmara como lá na CLDF também, que você coloca mulheres ali, tipo, tem mulheres que são eleitas, legais, só que você não... Muitas vezes essas mulheres têm uma equipe que é formada majoritariamente por homens. E aí, né, às vezes tem ali uma secretária que é mulher e tal, mas é muito pouco, uma pessoa na comunicação e tal. Mas você não tem essas mulheres dentro desses espaços. E aí eu comecei a refletir muito sobre isso, porque como que uma mulher que foi eleita, que está nesse espaço de poder, vai ter suporte, segurança, apoio, aquela assessoria que vai ter de repente a mesma visão que ela para a construção de políticas públicas, etc., se ela não tiver outras iguais dentro daquele espaço, né? Então, quando a gente fala sobre mulheres na política, a gente tem que ir muito além, sabe? É muito importante que a gente eleja mulheres, é fundamental que a gente eleja mulheres. Eu sou uma apoiadora dessa pauta, o Max é um apoiador dessa pauta e a gente luta por isso. Só que a gente precisa que tenham mulheres nos outros espaços também, porque senão, aquelas mulheres que chegam ali, elas muitas vezes, mesmo estando eleitas, com muitos votos e tal, elas são silenciadas e invalidadas. Porque às vezes dentro da própria equipe não tem apoio, ou às vezes dentro da própria equipe ela está sofrendo com uma série de violências, de microviolências no dia a dia. Então, assim, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com relações governamentais, que era um negócio esquisitíssimo, assim, porque a gente existia, eu espero que isso esteja muito melhor e muito mais amenizado, mas existia aquele preconceito mesmo, aquele negócio de que a mulher que tá trampando ali nos gabinetes, que tá trampando no Senado, na Câmara e tal, que ela tá ali porque ela tem alguma relação com alguém. Porque é amante do deputado, porque é amante do senador. Então, eu entrei nesse universo já me deparando com isso, assim, com assédio, com deputado que acha que porque você tá ali fazendo aquele trabalho, ele pode mesmo passar a mão em você, ele pode mesmo falar o que ele quiser sobre a sua aparência, ele pode extrapolar as fronteiras. Isso é muito bizarro, cara. Isso é muito bizarro e é muito naturalizado. Por isso que a importância de termos mulheres não só eleitas, mas também nos bastidores. Aí eu preciso até me ajeitar na cadeira, né? Porque é um assunto que me dá um pouco de nervoso, assim. Eu tô há 17 anos
trabalhando com política. E como você falou, já passei por alguns espaços no executivo, no legislativo, em absolutamente nenhum desses espaços eu deixei de sofrer dos variados tipos de assédio que a Thay já comentou aqui. E que pra mim o que mais me dói é que a experiência, muitas vezes, ela não conta. Você tem que diariamente se colocar à prova. Você tem que diariamente provar que se você ocupa aquele espaço, por exemplo, um espaço de poder, é porque você tem capacidade. Não é só porque você é isso ou você é aquilo. Você é loira, você é morena, você é, sabe, qualidades que não tem nenhuma relação com a função que você está exercendo. E muitas vezes o nosso background, o nosso currículo, tudo isso, todo o nosso esforço, ele é desconsiderado única e simplesmente porque entra naquela sala uma mulher. E que os homens, que é um ambiente majoritariamente masculino, um ambiente da política, os homens se sentem no direito de nos julgar pela aparência ou por uma questão simples de gênero. Não é Sim. mulher, então é menos, assim. Você não cabe nessa mesa como o Glauco. E aí eu falo muito, assim, da minha relação com o Glauco, né? Que a gente trabalha juntos há muitos anos. E, assim, é isso. Chega o Glauco, chega a Aline. Com o Glauco é um tratamento. Com a Aline é outro tratamento. E isso, pra mim, é algo que a gente precisa urgentemente mudar. E também por isso a gente tá fazendo esse produto aqui. Esse podcast é pra chamar quem nos assiste, as mulheres, venham, sabe? Somem-se a nós, mulheres que estamos nos bastidores da política. Há espaço. E nós precisamos ocupar. Precisamos ocupar, inclusive, para ter, de fato, o nosso lugar de fala representado, para ter mais representatividade, para que outras vejam e sintam que podem também estar ali. E quebrar essas barreiras, que essa semana a gente estava comemorando 92 anos, que as mulheres conquistaram, por muita luta, o direito de votar. Mas a gente ainda tem uma estrada tão longa, né? Tão longa, tantos caminhos, tantas barreiras precisam ser quebradas. E eu fico muito feliz, tá, de poder dividir hoje essa bancada com você, né, que é uma mulher que está numa posição de direito, assim, de que é do seu direito, você lutou, você conquistou, você trabalhou pra caramba pra estar e por ser mulher você não tem, não pode e não deve ser diminuída em comparação a um homem, a quem quer que seja. Né? O que tem que ser levado em consideração é o seu histórico, é o seu trabalho, é a sua competência. Não, e eu acho que eu passei por várias situações assim ao longo da vida de estar num espaço onde eu era a única mulher, porque obviamente eu acredito que por muitos anos, inclusive na sua carreira, você teve muito espaço em que você era a única mulher e que a sua ideia, a sua opinião estava sempre sendo invalidada. Eu acho que isso aí é constantemente, né? Eu já passei por muitas circunstâncias, eu já passei por situação de, num dos meus últimos empregos, né, antes de vir pro gabinete, de eu estar com a minha chefe, que era, tipo, a pessoa mais incrível, assim, naquele espaço, que eu trabalhei na OCB, que é um espaço onde a maioria das chefes lá são mulheres, e é muito legal, assim, ter tido essa experiência pra mim foi muito importante, de ter referência mesmo, de ver muita mulher em posição de liderança e tal, e da gente chegar às vezes numa reunião no ministério e os caras fazerem piadinha com a minha chefe. E eu ficar tipo, que isso, mano? Vocês tão maluco? Sabe? E você fica assim, véi, e aí é aquela coisa assim que só mulher entende, bicho, que você já se olha assim, bicho, chega, o olho mareja, pô, na hora. Você fala, véi, não é possível, mano, que eu estudei, passei, sei lá, mestrado, doutorado, pós-doutorado, 1000 anos de experiência, passei um monte de lugar e eu tô chegando aqui pra sentar nessa mesa, nessa cadeira, nesse espaço e eu tô sendo tratada desse jeito. Você tá sendo invalidada ou, como eu gosto de dizer, revalidada, que é do tipo, você tá numa mesa cheia de homens, você dá uma ideia. Parece que aquela ideia é desconsiderada, mas logo depois um daqueles homens tem uma brilhante ideia. Essa brilhante ideia que você acabou de dar. Que você acabou de dar e que foi invalidada, mas que é revalidada. Sim.
pelo ser humano do sexo masculino que tá do seu lado, assim, é de morrer, não dá. É muito absurdo, assim. E a gente viu muitas situações nesse sentido. Eu acho que hoje, né, eu sempre falo pra galera lá no gabinete, assim, eu acho que todas essas experiências ruins, frustrantes, chateantes, degradantes que eu já passei na minha vida, me ajudam a ter uma outra perspectiva de como é que a gente vai fazer as coisas, né? Tanto que a gente é muito cautelosa lá no gabinete para observar esse tipo de coisa. A gente tem uma equipe que é majoritariamente feminina, então eu acho que é um dos poucos gabinetes lá que é formado majoritariamente por mulheres negras, porque eu acho que é importante a gente olhar para isso também, porque assim, eu tenho amigas que estudaram comigo e que tiveram muito mais dificuldade para chegar porque são negras. Ou seja, elas são inviabilizadas 2 vezes, né? Essa é a sensação. Porque é isso, assim, tipo, quando você chega em determinados espaços, você vê, tipo, legal, as mulheres chegaram, mas todas as mulheres chegaram? Não. Quantas chefes de gabinete mulheres tem lá na CLDF? Que são negras? Quantas chefes de gabinete mulheres negras tem lá na Câmara dos Deputados? Eu conheci uma. A chefe de gabinete da Áurea Carolina era uma mulher negra. Tipo, aí você vai, pô, mas onde é que tá? Por que não tá? Sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem feito um movimento, e aí isso é uma parada que pra mim é trabalho e é militância também, que é de trazer para o nosso espaço, trazer para dentro do nosso gabinete essa galera que em muitos espaços não chega. Então hoje, se você chegar lá no gabinete, você vai dar de cara com várias mulheres negras e várias mulheres negras em posições estratégicas. A nossa equipe técnica legislativa é majoritariamente formada por mulheres negras. Então, quando você entra no plenário da CLDF, você deve se lembrar disso. É sempre a mesma galera, com a mesma cara. Sim. Os caras, tipo, engravatadinho, cabelinho igual, todo mundo do mesmo padrãozinho. E na Câmara dos Deputados não é muito diferente. Sim. E aí quando... Só em maior proporção. Em maior proporção. E aí quando você chega lá, que o Max desce com a equipe dele, é as mina preta, de black, é turbante, é outro rolê, sacou? E tipo assim, é uma parada que pra gente é muito importante, porque todas elas são extremamente capacitadas, mas várias delas não tinham tido a oportunidade de estar num espaço desse. Por que não tinha tido? Sabe? Véi, as minas faz peça aqui, ó, com a mão nas costas, pô. Escreve projeto de lei assim. Mas provavelmente se tiver uma entrevista de emprego... Não vai. Não, tem uma das meninas que estão lá com a gente, que é a nossa advogada, ela falou, bicho, só me chamam pra vaga que tem que cumprir cota na hora de fazer, tipo, dar lá o veredito de que entrevistou pessoas negras, sacou? Então eu falei, não, mano, aqui a gente não tem cota no nosso gabinete. Na verdade, a cota é pra homens brancos. Então, a gente não tem cota aqui. Tipo, eu não tô te convidando aqui por conta de uma cota. Não, bicho, porque eu acho que é importante. E eu acho que isso é fundamental pro que a gente sempre se propôs a fazer. Precisa ter coerência. Não adianta nada de construir uma campanha linda, narrativa periférica, tudo incrível, ganhar uma eleição do jeito que a gente ganhou e na hora de montar o gabinete, a gente fazer mais do mesmo. Na hora de montar o gabinete, eu não considerar trazer pessoas da periferia para exercer funções-chave dentro do gabinete. Por exemplo, a nossa coordenadora legislativa, ela é uma mina negra da Ceilândia, que ela é brabíssima, já estou em consultoria, já estou no governo, já estou em várias áreas e ainda não tinha atuado em gabinete. Então agora ela está lá para coordenar a equipe e para tocar esse barco. Então, assim, tem que ter sinergia. Agora, Thay, você falou aí de campanha. Campanha, naturalmente, é tenso, né? Assim, é uma gincana, né? Uma grande gincana, desculpa. E como é isso, assim, coordenar uma campanha, né? Assim, bom, agora a gente tem o outro lado da história, que foi uma campanha vitoriosa e uma vitória estrondosa, né?
quase ali 5 vezes a votação de 18. O terceiro mais votado, né? Terceiro dos 24. mais votado. O terceiro mais votado. Mas o durante, né? Assim, porque, bom, olhando de agora, ganhou. Mas o durante, assim, como é que foi? Porque eu imagino que você tenha coordenado, liderado uma equipe gigantesca que envolvia mobilização, comunicação e todos os aspectos de tesouraria e por aí vai. Nesse lugar, né, de gincana, de tensão, em que tudo é posto à prova, as ideias, tudo ali é muito visceral ali, está tudo muito à flor da pele. Como é que é ser mulher nesse espaço, nesse momento? É tenso, né? Assim, eu acho até que em 2018 foi mais, assim, porque a gente tinha, inclusive, muito mais homens no processo, a gente tinha muito mais voluntários homens no processo, e eu acho que agora a gente acabou, pela relação que a gente construiu, que eu construí com o Max, então durante esse tempo a galera sempre via muito a gente ali junto e tal, então eu acho que a gente acaba tendo não sei, acho que a galera me colocou num lugar assim um pouco mais de calma aí, não vou dar mole, mas mesmo assim tem horas que é desafiador em alguns outros espaços, sabe, se a gente chega num lugar, chega, sei lá, eu, Max e uma outra pessoa da nossa equipe que é um cara. Tipo, a galera, né, acha que é esse cara aqui que é mais importante. Que geralmente o clássico é perguntar se eu era a pessoa secretária do Max, se eu fazia as mídias sociais. Porque é isso, né, bicho? Até nos próprios partidos de esquerda, que você vê majoritariamente é homem comandando os processos. É homem comandando o partido. Às vezes tem até uma mulher ali que tá, né? Tipo, como... É a secretária-geral. Figura, mas tem um cara que tá dizendo como é que opera as coisas, como é que faz, quem é que manda, quem é que... Infelizmente, é o comum. E isso se reflete muito na forma como os partidos se organizam, na maneira como os partidos, né, vão angariando mais pessoas para dentro dos partidos, enfim. Então... isso era comum, assim, tipo, a galera às vezes achar que eu não... Agora, sim... Ainda mais que eu sou pequena, né? Tipo assim, eu sou pequena, tal, aí a galera já, tipo, o quê? Mas há necessidade, por exemplo, criam estereótipos, né, da mulher na política. Aí, não, aquela lá bonita é a amante, aí aquela que fala mais grosso é a louca, né? Não, nem fala com ela. Aquela lá é doida, ela grita, né? Enfim... estereótipos que vão sendo criados e a gente vai revivendo cenas na nossa cabeça, porque muitas vezes a gente precisa se impor. O que a gente faz? Aí o homem levanta a voz, tá maluco? Você não vai levantar a voz, eu levanto 2 vezes mais alto. Só que quando ele levanta a voz, ele tá sendo machão. Quando você levanta, você é louca? Assim, sabe? Essas coisas é o que mais tem, né? Digamos assim. Queria saber se você já viveu situações dessas, assim, onde você precisou se impor, mas ao mesmo tempo em que você se impõe, você... cria um estereótipo pra você aqui. Já rolou bastante, assim, de tipo, você precisar ser mais enérgica mesmo no negócio e a galera, tipo, ficar, ixi, ó, tá vendo? Não dá pra conversar com você, porque você é assim. Grossa, a gente fala as coisas, sabe? E com você rola também, assim, de você chegar e falar, é a menina do Max? Muito. Ai, meu Deus, eu falo. Não me fala menina. Não, mas sério, não, menina eu tenho um nome. Né? A mesma coisa que eu falo, eu me comparo com o Glauco. Eu falo, Glauco. Alguém te chama de menino do Israel? Chegou um menino. Nunca. Agora, né, comigo, com a Pri, com a Roberta, outras mulheres que estavam conosco, assim, lá vem as meninas do Israel. É pejorativo. Sim. Não, assim, eu vou falar olhando e repetir. É pejorativo. As mulheres, as pessoas têm nome. Chamem as pessoas pelo nome. Olha que coisa simples, né? Aline, Tayene, Glauco. É só dar o nome. Não, e a sensação que eu tenho é a mesma de quando alguém me chama de a esposa do fulano. Tipo, a Thay do nome do meu marido lá. E, tipo, eu falo, então, eu tenho nome. Sim. Meu nome é Tayene Rocha. Tipo, mas você... Eu falei, não, eu não sou de ninguém. Nem ele é meu, assim, tipo... A gente tem identidade própria e tal, porque isso é muito comum. As pessoas... fulana disse... Não, gente. Sou uma profissional, faço isso, tipo, tô aqui
por conta disso, entendeu? Não sou a menina do Max, a Priscila não é a menina do Max. E aí, por exemplo, no nosso caso, que além da gente ter muita mulher no gabinete, é uma galera muito jovem, aí você imagina, né? A menininha lá do Max. Aquela menininha lá do gabinete. A mocinha. Sim. E é tipo isso, assim. E aí, a gente, obviamente, fica muito pistola com essas coisas, mas a gente fica... Deixa eles achar que a gente é menininha. É isso. Essa parte também é legal. Deixa eles ficarem achando que a gente é menininha, deixa eles não se ligar, não. Porque quando eles for despertar, eles vão perguntar, ixi, por onde é que essa galera passou? Que eu não vi. Que eu não vi. E sai tratorando tudo, né? Essa sensação é maravilhosa, eu concordo com você. Mas assim, nos desqualificar vai continuar sendo doloroso. Sim. E mais uma vez aqui a gente precisa fazer um apelo, né, para que outras mulheres somem-se a nós. Nós somos maioria no país, inclusive. Então, há lugar, há espaço para que tenhamos mais representantes mulheres, seja no parlamento, seja nos bastidores, que é o que a gente faz, né? Porque com isso a gente vai ganhando voz, a gente vai ganhando vez, a gente vai ganhando proporção, né? Para que a gente ocupe os espaços que são nossos por direito. Nós temos capacidade, nós temos competência. Normalmente, quando muitas mulheres se juntam, o resultado sempre dá bom, né? Isso é prova, o Glauco é testemunha disso, porque ele já coordenou diversas campanhas em que a maioria, né, eram mulheres e o resultado sempre foi um resultado muito positivo. Então é isso, esse também é um espaço para a gente fazer esse apelo. É isso aí. E aí, eu quero aproveitar esse momento de celebração do poder feminino, da presença feminina, e te agradecer, né? Assim, você mais uma vez nos inspira, né? E ter a tua presença aqui deixou o nosso podcast mais rico, né? Então, gratidão, tá, aí pela tua presença, gratidão por essa conversa tão boa que rendeu tão bem. Obrigada, gente. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Me chamem mais vezes aqui, porque vocês precisarem, que eu estou sempre à disposição. E para mim é sempre legal falar sobre essas coisas aí que a gente fez, o caminho que a gente trilhou. Espero poder voltar aqui para falar mais, para falar sobre o mandato, sobre as coisas legais que a gente construiu e que o nosso mandato sirva de referência também, tanto para quem ainda não chegou, mas vai chegar, né, que possa se inspirar, que possa ver que é possível a gente criar um mandato plural, um mandato diverso e um mandato que tem representatividade não só no papel, mas na prática. E também para quem de repente já tá lá e tá tipo fazendo umas coisas meio nada a ver, que olha e fala assim, não, vou me inspirar aqui nesse negócio que tá dando certo e vamos mexer aqui um pouquinho para ficar melhor, sabe? Vou pedir para você então deixar o @ das redes de vocês aí, para quem tá nos assistindo possa ver, possa acompanhar e possa se inspirar. Perfeito. Galera, sigam o Max nas redes sociais, @MaxMacielDF. É o Max, mas é a gente também, né? Porque a gente tem um time todo ali que tá construindo e fazendo as coisas acontecerem. E o meu @ é @Tayen, que é THAYEEN. E eu vou pedir também para vocês seguirem o @ do nosso coletivo, que é o coletivo Nós por Nós, @Mulheres Ocidental. Muito massa. Antes de finalizar, só tem uma perguntinha que a gente faz para todos os nossos convidados, que eu preciso que você sintetize a resposta em uma palavra, que é: uma boa política se faz com... Ai, meu Deus, é muito difícil. Eu acho que com verdade. Legal. Acho que a gente é muito verdadeiro no que a gente faz, por isso que dá certo. Então, uma boa política se faz com... verdade. Maravilha. Agradecemos mais uma vez a sua participação. Estamos encerrando o 2º episódio do nosso podcast Mentoria Eleitoral. Peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, sigam as nossas redes sociais, @Mentoria Eleitoral, e também peço que vocês coloquem nos comentários aqui assuntos que vocês têm interesse em saber, para que a gente possa trazer novos convidados. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.